trevas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver Seja bem-vinda, dúvidas que eu Elizabeth. leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre, Bom dia, Graça. que eu Seja leve bem-vinda, a todas vocês. verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive Seja bem-vinda, Maria Sudamica. Lourdes Lauria, seja bem-vinda, minha irmã.
dia. Vamos parar nossa música e começar o nosso estudo. Vamos lá. Bom, de novo, né? Sejam todas bem-vindos para mais um estudo virtual do nosso Evangelho querido, que tanto nos envolve, que nos ajuda, que nos propicia uma fé com base para que nós possamos, enquanto estamos a caminho, modificar nossas atitudes e trabalhar na nossa bagagem espiritual até o dia que o nosso Pai vai nos chamar para as suas moradas, né? São muitas, tanto aonde há o espírito material e quanto está, que também vai estar a matéria, as pessoas encarnadas, né? Na realidade, as almas, e quando daqui saímos, espíritos. Todas são moradas da casa do meu Pai. O nosso tema hoje é há muitas moradas na casa de meu Pai, e o item 1. E é super interessante porque no Livro dos Espíritos, na Gênese, eles detalham muito bem essa situação das moradas do Pai. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês um pouco desse conhecimento a partir do Evangelho, né, de João, que cita as palavras de Jesus. Quem tiver sua água fluidificada, por favor, pode deixar em cima do móvel, que ao final nós vamos fluidificar na nossa prece final, com a ajuda da espiritualidade. E é uma grande satisfação sempre estar aqui com vocês aos domingos, ainda mais num domingo tão lindo quanto esse, né? Então, seja bem-vinda, Andréia, seja bem-vinda, Mila, nesse domingo maravilhoso. Então, vamos fazer a nossa prece, que já está no nosso horário, para nós começarmos. Então, vamos lá. Respirando bem fundo, fechando nossos olhos, imaginando a nossa casa do caminho, nosso recarregador de baterias, a espiritualidade amiga que conduz as tarefas lá, que hoje se desloca e vem ao nosso encontro, nos nossos lares físicos. E pedimos essa espiritualidade amiga que envolva-nos, envolva todas as pessoas que nos cercam, envolve a nossa casa material e a nossa casa espiritual, nos protegendo, nos envolvendo, nos amparando, nos incentivando na nossa melhoria íntima, fortalecendo a nossa fé para que nem vento, nem tempestade, simbolizando as situações da nossa vida, possam nos derrubar, porque afinal acreditamos na vida após a morte física e acreditamos na vida que nunca finda. E então, Senhor, ilumina os dirigentes desta casa bendita, todos os seus frequentadores, todas as pessoas que neste momento estão com pensamento nas nossas atividades e não puderam participar, e todos aqueles, Pai, enfim, que estão precisando do teu amparo, da tua proteção. Que assim seja. Bom, vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Cristina, seja bem-vinda. Vamos lá estudar o que há por trás, né, desse ensinamento. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, vamos lá. Primeiro, a gente já pensa, né? No planeta Terra, nós somos mais ou menos 8 bilhões de habitantes. Vários países, cidades, municípios. E a gente sabe que o planeta azul, como a Terra é chamada, há vida. Não é? É conhecido de nós. Mas quando ele fala de muitas moradas, ele não está falando só do planeta Terra. E aí, então, sempre fica na cabeça dos espíritas, das pessoas do modo geral, existe vida em outros planetas, para que a gente possa entender essas muitas moradas na casa do Pai? Isso é um questionamento que fica na cabeça da gente, independente de religião ou não. Seja bem-vindo, Carlos. Bom você ter a sua presença hoje aqui. Então, vamos lá, começar a esclarecer, né? Isso aí. Aí vem João, capítulo 12, versículo 2,
14, versículo 2. E aí ele diz, né, textualmente, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Isso foi dito por Jesus e João, um dos seus discípulos, dos 4 do Evangelho, né? Mateus, Lucas, João e Mateus, Lucas e João. E Pedro, né? Então, olha só. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, o que ele quis dizer? Que essa não era a única. E que existiam também moradas quando a gente vai embora daqui, porque ele diz, olha, eu vou preparar-vos o lugar. Existem outras quando saímos daqui, porque a vida não finda. A vida é eterna. Então, há moradas materiais e moradas espirituais diferentes das que conhecemos. Então, vamos lá traduzir, né? Aí ele diz aqui, casa do meu pai. O que é a casa do meu pai? É o universo. Moradas, mundos que circundam o espaço infinito. Universo, conjunto de tudo quanto existe, incluindo-se a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. Aí a gente começa a reflexionar, né? A gente sabe que hoje há telescópios que verificam outras galáxias. Dentro do universo, outras galáxias iguais à nossa, onde existe um Sol e vários planetas, e a Terra é um deles. Né? Então, seria muito egoísmo e desconhecimento nosso achar que só a nós foi nos dada a condição de habitar esse universo maravilhoso. Então, o Deus não para de criar. E nós sabemos que na Terra, pelos estudos, não há espíritos que acabaram de nascer na mão de Deus. Nós vamos explicar isso aí direito. Tanto que os cientistas, eles buscam a todo momento procurar vida na Terra. Agora, há pouco tempo, nós vimos na televisão, nos noticiários, eles estão procurando nos planetas, quando mandam aquelas sondas, né? Aquelas naves não tripuladas, com suas sondas para verificar o solo, para verificar se dentro daqueles planetas há condição de ter vida. Só que eles olham ter vida a partir dessa matéria aqui. O que compõe essa matéria? A água é uma delas, não é isso? Então, eles pensam sempre na possibilidade de vida como a nossa. E aí nós vamos verificar que não. Enquanto se procurar, não tivermos equipamentos ou conhecimento para saber que a vida não só é essa dessa matéria aqui grosseira, nós vamos ficar procurando e não vamos encontrar. Então vamos lá, continuar para a gente saber como é que isso funciona, né? Dados do universo, né? O universo é composto de estrelas, as estrelas reunidas em agrupamento de bilhões, formam umas galáxias, e as galáxias acessíveis aos nossos telescópios são em número de 10 bilhões. Olha só, já foram encontradas pelos nossos telescópios mais de 10 bilhões de galáxias. Então, não somos só nós aqui. A única coisa que a gente verifica nos atributos de Deus é que ele está longe de ser egoísta. Egoísmo é uma situação de imperfeição. E Deus é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema. E nós somos as suas criaturas nessa matéria aqui. Existem outras criações de Deus. Aí ele conta, a Via Láctea é uma galáxia que faz parte a Terra faz parte dela, né? No sistema solar. E então, com 80 anos-luz de diâmetro e comprimento de 150 a 200 bilhões de estrelas, está o Sol como seu sistema planetário. O Sol gira ao redor do centro da galáxia a uma distância de 25 a 30 mil anos-luz. Olha só essa defasagem de tempo, né? Isso é bem complicado até para a gente entender,
mas é muita distância. Nós estamos distantes muito um do outro, porque a gente sabe que cada planeta tem um fluido cósmico universal modificado para a quantidade de pensamentos que são atraídos para lá. Então, a nossa diferenciação se faz nessa energia que nós mandamos para a gente, que nos atrai aos planetas devidos. E aí, cada planeta tem a sua forma de vida. Matérias mais densas do que essa, que são os escafandros, que eu chamo, né? Que revertem o nosso corpo para proteger o nosso espírito que está lá dentro, certo? Então, essa distância toda já modifica tudo no espaço. Então, o fluido cósmico universal, ele está no universo, mas para cada planeta, ele trabalha, dependendo da vibração que nós emitimos, ele trabalha na matéria que nos condensa para que a gente possa, em relação, vivendo em relação, poder viver com outras pessoas com essa mesma vibração que colocam essa matéria. Então, isso aí já muda tudo. Por isso que é difícil quando as nossas sondas, os nossos cientistas, mandam essas espaçonaves e com essas sondas para verificar o solo do planeta, não encontram a vida conforme nós enxergamos. Não é verdade? Por quê? Porque existem planetas mais atrasados do que a Terra, nós vamos mostrar daqui a pouco, e planetas mais adiantados que o nosso. E isso aí eu só estou especificando dentro da Via Láctea. Mas cada Via Láctea pode ter um planeta parecido com a Terra, de provas e expiações, um planeta de regeneração, os planetas felizes e os puros, que nós já vamos olhar. Então, tudo isso, gente, para explicar esse texto de João. Há muitas moradas na casa de meu pai. Aí, olha só, vamos entender um pouco desses ciclos evolutivos do planeta para a gente entender esse processo da vibração que é emitida através do nosso pensamento, que vem do nosso espírito, certo? Sempre lembrando, cérebro é a parte material, mente é a correspondente do cérebro espiritual. Certo? Matéria, perispírito e espírito. Certo? É assim que há a composição. Quando se junta a matéria ao espírito, o espírito vira alma, porque está encarnado. Só uma denominação, tá? Então, olha só, vamos lá entender a progressão dos mundos para a gente entender essas moradas. Porque você pode perguntar, puxa vida, é escolhida, a gente vai reencarnar, está lá na erraticidade, né, que é uma das moradas, a morada do espírito, no processo nosso aqui da Terra. A erraticidade sempre vai existir para a gente enquanto não formos perfeitos, certo? Aí o que vai acontecer conosco? Nós vamos estar lá na erraticidade, aí vai ser, não, você vai para a Terra, não, você vai para Júpiter, você vai para Marte. Não funciona dessa forma. As leis de Deus foram feitas quando ele fez o universo. E nós somos atraídos pela nossa vibração. Então, nós somos responsáveis pela nossa condição vibratória. Quanto mais evoluído, se eu na Terra der um salto extraordinário com relação à minha perfeição, com relação à minha moralidade, eu não vou ser atraída para a Terra. Aí vocês podem perguntar, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer sim. Mas a maioria de nós, por não entendermos a vida espiritual, não nos observarmos, não mudarmos, termos a consciência de quem somos, né, para modificar, a gente vai caminhando na Terra. A maioria de nós. Mas podemos dar um salto? Sim, depende da gente. Tá? Da nossa condição de entender de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E aí, empregar esforços para se modificar. Entendeu? Primeiro temos que entender, porque senão nós não vamos conseguir, nos nossos atos, traduzir essa nossa mudança. Tanto que essa mudança é lenta. Quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas vezes nós já reencarnamos? Não é a primeira nem a segunda, tem várias. Entendeu? Então vamos lá. O que acontece nos mundos hoje? Primeiro, os mundos primitivos,
que são mundos primitivos? Aline, só existe na Via Láctea, que é onde nós habitamos, a nossa galáxia, só existe realmente um mundo primitivo. Mas nas outras galáxias devem existir mundos primitivos também, porque as leis de Deus já foram feitas quando ele fez o universo. Então está tudo lá, todos esses aqui vibrando de acordo com as criações de Deus. E o esforço que a gente faz, que a gente empreende em se modificar. Então, olha só, os mundos primitivos são feitos as primeiras encarnações da alma humana, ainda a animalidade prevalece muito, a Terra já esteve nesse estágio, porque assim, ou nós damos um salto gigantesco e pulamos para um outro planeta por causa da nossa vibração, do esforço que nós fizemos em nos melhorar, ou a gente vai seguir naquele planeta e vai ascender junto com ele, ou vai voltar para um planeta que vai ficar no lugar dele de provas e expiações, se estacionarmos. Entendeu? Por isso que eu digo que o tempo urge, né? Nós não conseguimos dar esse salto, nós estamos caminhando com a Terra, e a Terra vai dar um salto agora para um planeta de regeneração. Entendeu? Então, outro planeta já vai ser criado para ser primitivo e de provas e expiações. Quer dizer, o primitivo vai ascender para expiação e provas, o de expiação e prova vai ascender para regeneração, que é o caso da Terra, e aí sucessivamente. Mas sempre vai ter outro, porque Deus é criação. Deus não para de criar. E é infinito isso. Certo? E aí, o que acontece? Primitivos, as primeiras reencarnações da alma humana. O nosso, expiação e provas, domina o mal. O outro, regeneração, novas forças para expiação. Quer dizer, a gente volta num planeta, numa regeneração. Não é que todo mundo vai ser bom, mas a maioria predomina-se a necessidade de sermos pessoas melhores. Ou seja, nós já nos conscientizamos que precisamos mudar. E aí nós vamos ter forças redobradas da ambiência do planeta para que a gente consiga superar a nossa inferioridade, a nossa ignorância diante das leis espirituais. Aí já não seremos mais ignorantes, aí já estamos fazendo um esforço para nos modificar. Ou seja, o bem já vai prevalecer. Aí vocês podem estar pensando, então, Aline, quando a gente está no planeta de provas e expiações, é bem complicado, né? Porque se nós não tivermos o nosso pensamento firme, o pensamento positivo, o pensamento em Deus, essa comunicação com Deus, com nós mesmos, nós vamos para a porta larga. Por quê? Porque predomina o mal. Qualquer deslize nosso, dos nossos pensamentos, nos leva para a porta larga, está no Evangelho. Entendeu? Então a gente tem que fazer um esforço danado. Então nós estamos num planeta, no limiar dele, pronto para passar para um outro, aonde essa porta larga, ela vai se tornar estreita. E eu vou ter muito mais condição, por causa da vibração do planeta, de procurar ser uma pessoa melhor. Eu vou ter mais forças para passar pelas provas, expiações e provas, mas para ter uma condição de êxito maior que se tem no planeta de provas e expiações, que é onde domina os pensamentos negativos, os pensamentos no mal, devido à ignorância, né? Porque todos somos filhos de Deus. A ignorância é que nos faz ficar sempre pulando de um lado para o outro, entendeu? E ainda não conseguindo entender que precisamos fazer essa comunicação com Deus para nos fortalecer e sermos firmes no nosso processo de mudança. Aí vem os ditosos, né? O bem sobrepuja o mal. Aí sim, os ditosos, o bem já prevalece. Bem mais tranquilo para a gente. Aí tem muito mais trabalho, porque aí esses aí vão estar voltados para ajudar os outros 3 planetas que estão abaixo. Entendeu? Aí tem mais trabalho. A gente pensa que é mais tranquilo? É mais tranquilo para o entendimento de quem somos, os ditosos. Mas ele vai te dar muito mais trabalho, porque tu vai estender a mão para os outros 3 planetas que precisam ainda de auxílio da espiritualidade para se encontrar, para entender Deus, para entender o mundo espiritual. Celestes ou divinos, espíritos depurados, aonde reina exclusivamente o bem. Olha só, esses 4, ditosos, regeneração, expiação e provas e primitivos, todos eles ainda há reencarnação.
certo? Como nesse mesmo corpo, não. Os primitivos, a matéria é muito mais grosseira. Provas e expiações, grosseira. Regeneração, fluídica, mais fluídica, porque o bem já prevalece. Ditosos, mais fluídica ainda. E celestes, não precisam mais reencarnar, porque chegaram à perfeição. E essa é a nossa destinação, tá, gente? Ou seguindo com o planeta, ou dando saltos, a destinação da Terra é ser um planeta puro. Os planetas puros que tem hoje fizeram parte do processo da evolução e começaram lá com primitivos, tá? Ah, alguém pode ter dado salto e ter passado por outro? Sim. Ah, e vem gente lá dos planetas ditosos cumprir provas aqui? Sim, vem sim. Entendeu? Jesus foi um, né? Espírito puro, que habitou a matéria com muito esforço para deixar ensinamento para nós. E dizem as escrituras que todos nós seremos um Cristo de um planeta, um dia. Quando chegarmos lá nos planetas celestes ou divinos. Nós vamos ter essa experiência sempre. E a matéria de cada planeta modifica. Vou dar um exemplo. Como é o processo de evolução. Lá atrás, nos planetas primitivos, onde a animalidade impera, nós tínhamos dentes muito mais prepotentes, porque comíamos raízes. Hoje em dia, a nossa matéria ela é muito mais depurada, já não temos tantos pelos como tínhamos. Os dentes que a gente chama de dente do siso, a maioria das crianças que já nasceu já nasce sem, muitos de nós já nascemos com odor, mas não nascemos mais. As nossas garras dos dentes da frente já não são mais tão proeminentes. Então, tem coisas que a matéria vai evoluindo, que não vai... Doenças que tinham lá atrás que hoje já são erradicadas. Então, tudo isso só para a gente entender que realmente o processo de evolução vai e a nossa matéria biológica vai melhorando porque o espírito que está dentro dela, animando-a, porque ela é uma matéria, o espírito inteligente, a parte inteligente, o princípio inteligente está no espírito, anima e quando ele se relaciona com ela, ele já vai mudando de acordo com o que nós vamos evoluindo, certo? Então vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Eu já falei isso aqui, né? Mas é bom trazer e exemplificar com fatos que está no nosso Livro dos Espíritos. E ele já afirma aqui, ó, não, os espíritos disseram para Kardec. De modo algum se assemelham. A gente já explicou por quê, né? Quanto mais evoluído, menos denso é a nossa matéria. Isso é um escafandro, isso que morre. O espírito, ele sobrevive a isso. Não sendo um só para todos, a constituição física dos mundos segue-se-á, tem organizações diferentes, os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Olha só que coisa legal, né? Coisa objetiva, não é? Dentro da nossa própria Terra, existem formas diferentes de matéria que está dentro da natureza, que são diferentes o processo de vida delas na Terra. Nós somos seres da natureza. Vamos lá. Aí, de novo, eu estou mostrando aqui o ciclo evolutivo, eu vou falar da Terra, né? Ciclos evolutivos dos planetas e seus habitantes. Aí, vamos lá. Provas e expiações, que é o nosso, que é o que interessa. É uma situação atual do nosso planeta, mas que está ascendendo. Nós estamos vendo aí as situações, está separando o trigo do joio. Nós vamos conviver com situações que vai fazendo essa depuração, certo? Nós estamos vivendo agora uma com a história do Covid. E eu escutei o Dr. Calil, aquele médico cardiologista, falar na CNN esses dias, que a máscara não vai ser abolida, mesmo que tenha vacina. Por quê? Porque tem pessoas que vão ser, que mesmo com a vacina vão pegar a doença, claro, num processo bem mínimo, mas... E podem existir outras doenças. Ele disse, antigamente a gente saía, ia para uma reunião gripado, todo mundo dizia saúde quando a gente espirrava. Hoje em dia, e a partir de então, segundo ele, uma pessoa vai entrar numa reunião gripado, a gente já vai dizer para ela ir para casa. Entendeu? Então ele disse que a máscara nós não vamos mais fazer o novo normal.
certo? Então, ou seja, já está havendo a depuração dos espíritos na Terra. E vamos conviver com mais. Por isso que a gente tem que reforçar a nossa fé, o nosso conhecimento a respeito da vida maior, para que a gente possa passar por esses ciclos sem se desesperar, sem ficar com medo, enfrentando e fazendo o que tem que ser feito para preservar essa matéria que está aqui. Os espíritos encarnados, olha só, o mal predomina sobre o bem, isso a gente já viu. Os espíritos encarnados têm que expiar suas faltas e, ao mesmo tempo, passar por provas. Olha só, todas as situações que nós passamos por aqui é expiação, mas ela só se torna prova quando eu passo por ela sem me revoltar. Quando eu aceito, sofro, claro, mas continuo com fé em Deus e me refaço. Então, tudo que nós estamos passando aqui com relação às situações todas da nossa vida é expiar. Expiar por quê? Porque eu já fiz isso um dia. Eu já fiz isso um dia a alguém. E aí, por lei de ação e reação, vai retornar para mim, certo? Então, quando eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, tudo que eu faço contra ele que eu não gostaria que fizesse comigo, vai se tornar para mim uma expiação até eu aprender. Tá? E se eu passar por isso, compreendendo que, mesmo que hoje eu não lembre de ter feito nada nesse sentido para alguém que está fazendo comigo, eu vou remeter isso lá ao meu passado, certo? Lá atrás. E aí, vou pedir forças a Deus e vou passar por isso. Entendeu? Então, aí ele se torna uma prova. Mas enquanto eu reclamar, deixar me abater, desconhecer Deus por causa disso, entendeu? Aí, realmente, eu vou estar ainda na fase da expiação. E vou continuar até entender isso, tá? Por isso que é a reencarnação. De uma forma muito breve, tá, gente? Aí tem os sinais dos tempos na Gênesis. Olha, gente, nós lá na nossa casa Tomás de Aquino, nós já tivemos o estudo do livro da Gênese. Foi bem interessante. Eu aconselho a todos nós darmos uma olhada na Gênese. A Gênese ela explica a vida na Terra, a vida no plano espiritual, dependendo da nossa condição moral. Tem vários tipos, né? Explica o desencarne, isso é muito interessante a gente aprender para poder entender que a gente não morre e o que acontece e buscar a nossa melhoria. Então lá tem os sinais dos tempos na Gênese, no capítulo 18, já lá no final. E ele diz assim, a Terra, como tudo que existe, está submetida à lei do progresso, que moralmente se dará pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam. Então o planeta muda de condição quando as pessoas que estão lá, pelo menos a sua maioria, digamos 51%, já se esforçam em procurar mudar as suas atitudes, seus valores, suas atitudes, pensando no outro como uma extensão de si mesmo. Por isso que a Terra vai ascender. E aqueles que não se enquadraram ao longo desses bilhões de anos que a Terra existe, vão habitar outros planetas. Mas vamos nos concentrar em pular, né? Passar com a Terra para o mundo de regeneração. Restam aos homens fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que eles asseguram o bem-estar moral, o esforço que a gente faz em domar as nossas más inclinações, não é? Aí, olha só, eu deixo aqui para a gente pensar. Fora da caridade não há salvação. Caridade para conosco, caridade para com o nosso próximo. De não acharmos que nós estamos perdidos. Perdidos em nós mesmos, perdidos em esperança. Por quê? Porque a caridade é um instrumento. Ela ainda não é para quem já ama. Quem já ama faz a caridade de uma forma natural, como se respira. Certo? A caridade ainda para a gente, ainda precisa de espíritos mais endurecidos como nós. Que precisamos usá-la como um instrumento. Entendeu? Ela ainda não significa que você já tem que saber amar. Amar é uma consequência da gente estar com todas as virtudes implementadas dentro de nós mesmos. E a caridade é a base para isso. Entendeu? A partir do momento que eu sei de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E da minha vontade de querer mudar, fazer o esforço,
Então, a caridade, ela é um instrumento que nos faz melhorar. Porque quando eu ajudo o outro, eu libero um espaço mental para a espiritualidade chegar até mim, porque ela está sempre do meu lado. Eu é que não busco isso. Então, vamos, a maioria de nós aqui, fazemos já de uma forma costumeira a caridade. Graças a Deus. Mas vamos nos forçar a perceber, enquanto estamos fazendo a caridade, Deus em cada uma dessas pessoas. E o exemplo das pessoas sirvam para nós, para que a gente não chegue ao processo do sofrimento para poder encontrar Deus. Né? O sofrimento é o último recurso. Então ele diz aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a caridade é um instrumento para nós ainda, que não sabemos ainda como amar, porque a gente só vai saber como é o amor de verdade quando nós condensarmos todas as virtudes dentro de nós, trabalhadas para tirar de dentro de nós aquilo que colocamos que não veio com a gente. Nós nascemos simples e ignorantes e ao longo das nossas existências nós cultuamos a matéria e com isso nós tiramos da vida da gente o próximo, porque passamos a competir com ele. E na realidade a gente tinha que trazer o próximo conosco. Certo? Então, gente, eu agradeço. Desejo um ótimo domingo para todos. Desejo uma semana maravilhosa de confiança em Deus. Que Ele nos ajude nessa caminhada, que Ele nos envolva, que Ele nos ampare e principalmente nos fortaleça. Fortaleça a nossa fé. Muito obrigada pela presença. E vamos fazer agora a nossa prece, né? Para curtirmos esse domingo com a família, com os amigos, com os nossos afazeres. Porque está um dia lindo para que a gente possa fazer isso. Aproveitar enquanto estamos a caminho, certo? Vamos lá? Fechando nossos olhos, respirando bem fundo, sentindo esse sol nos aquecer, que a espiritualidade amiga se acerque de nós, da água que deixamos para ser fluidificada, para que nessa água, Senhor, tenha todos os nutrientes que precisamos para seguir adiante nesta vida. Que nos dê principalmente a confiança e a fé. E tudo aquilo que é necessário para curar o nosso espírito e o nosso corpo. Envolve, Senhor, aquela casa bendita, Casa do Caminho bendita, nosso repositório de baterias, para que essa casa realmente cresça e distribua sementes de amor, de carinho, de compreensão e de fortalecimento para aquela comunidade e a todos que lá frequentam. Envolve, Senhor, também os leitos de hospitais, fortalece a fé na vida maior daqueles que lá estão. Conforta, Senhor, as famílias que estão em busca de notícias dos seus entes queridos internados. Envolve, Senhor, nosso planeta azul, as mentes que você deu à inteligência, que estão às voltas com as curas das doenças. Que os bons espíritos arejem essas mentes para que a gente encontre o mais rápido possível as curas para as doenças que estão afligindo o mundo. Envolve, Senhor, os nossos parentes, os nossos amigos, até, Senhor, aquelas pessoas que não gostam de nós, para que elas sejam felizes, Senhor, e um dia a reconciliação se faça nos processos dessa vida ou nas reencarnações futuras. É isso que desejamos neste domingo, Senhor, e envolve a todos nós que assim seja. Que assim seja, gente. Vou colocar uma música. Muito obrigada, Lourdes, Cristina, Carlos Eduardo.
Olha, ali está o primeiro evangelho com a filhinha, que coisa linda! Já está escutando desde cedo o evangelho, olha só. Já é uma abençoada, Carlos. A prece para nossa irmã Sulamita, né, e seus familiares, todos aqueles que aqui estão, o filho da nossa amiga Luísa, todos sejam envolvidos, amparados e confortados. Muito feliz com a presença de vocês hoje. Vamos escutar uma música para nos refazer. Vamos lá. Uma música de refazimento. Gente, um grande abraço para todos vocês. Eu estou por aqui. Vamos colocar umas 2 músicas para a gente devagar e sair, tá bom? Excelente domingo para todos. Muito obrigada. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi Obrigada, para Elizabeth. sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Obrigada, Graça, pela participação. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. Obrigada, Maria Sulamita. No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto
perto de ti. Gente, um abraço a todos, uma excelente semana que vem.